Tem uma amiga, Ângela Cunha, que é internauta, e ela faz qual a pergunta mesmo? Boa tarde, Marlon. Meu filho de 11 anos, em casa sozinho, viu meu pai. Já não está neste plano há 6 anos. Conversou com ele e, ao ir ao banheiro, na volta, não mais estava. Então, ele estava na dimensão alfa, por isso esteve com meu pai? Gratidão, Marlon. Bom, Ângela, a questão tua, como mãe, ela é bem pertinente. O caso é que quase todas as crianças do mundo têm as mesmas percepções que o teu filho de 11 anos. O que acontece? Ele é médium? É aquela historinha de que todos são médiums, né? Então, se pergunta geral para uma resposta geral também serve, tá bom, é médium. Mas o que acontece que pouca gente sabe é que até os 12 anos, provavelmente viradinho ali para os 13, vai acontecer que essas sensibilidades ainda permaneçam com ele e de uma maneira bastante contundente, bastante expressiva, que normalmente acontece até os 7. Alguns extrapolam, que é o caso do teu menino, e passou por esse tempo. Por que cargas d'água? Não sei. Mas tem acontecido seguidamente isso. Então a criançada aí chegando a 13 anos já ainda está com essa sensibilidade toda à flor da pele. O que acontece? Por que a criançada tem essa condição? Não sei, a questão de dimensão, como é que tu chama, porque estudos e estudos falam de dimensões alfa, beta, teta, delta e tal. Eu não quero entrar nesse assunto porque cada um estudo de doutrinas diferentes se resguarda também a condição de estabelecer um critério diferente aí para falar sobre dimensões. Mas o detalhe é o seguinte: teu pai desencarnou, teu filho enxerga ele. A condição é criançada. A criançada tem capacidades que nós não temos. E isso é bem pouco estudado, por incrível que pareça, mas as crianças escutam ultrassom com perfeição. Inclusive, existe uma máfia no mundo especializada em fazer comunicação por ultrassom, inclusive usando crianças para assaltos impressionantes, porque elas têm a capacidade de ouvir aquilo que os outros não ouvem, só que pouca gente sabe disso. É uma questão mediúnica? Nesse caso, sim, porque as crianças elas entram mais numa outra frequência mais espiritual do que nós. Isso porque elas ainda têm muita proximidade com o processo reencarnatório. Então, como o organismo biológico e terreno não está completamente evoluído, a criançada tem essa condição de, né, a anteninha ficar ainda mais virada para o lado espiritual que para o lado terreno, e com isso eles têm uma percepção mais avantajada em relação à nossa, que vai sendo ofuscada com o passar do tempo, dos anos, e nós vamos reduzindo essa capacidade de percepção das coisas mais espirituais ou que exigem maior sensibilidade, como no caso do ultrassom. As crianças também enxergam cores que nós não enxergamos normalmente, embora não seja uma regra geral, isso acontece. As crianças elas têm a condição de vislumbrar acontecimentos futuros e quase futuros imediatos assim que nós não temos, porque parte da defesa das crianças consiste exatamente nessa percepção, porque elas têm menos condição racional terrena do que nós, então é bem comum, né, que até às vezes chamar o anjo da guarda protege as crianças até tal dia, até tal hora, até não sei quantos anos. Tudo isso são explorações religiosas que têm um certo fundamento mesmo, né? Não estou falando aqui de anjos, mas estou falando que sim, a criançada tem um grau maior de percepção do que nós nesse sentido. Com toda certeza ele é capaz de ver o teu pai, apontar numa foto sem nunca ter visto ele antes, e não só teu pai, mas outros tantos. Provavelmente o teu pai é o que mais impressionou a retina dele, mas pode também ver outras pessoas que, se tu pegar e passar um álbum antigo na frente dele, ele vai apontar com clareza: esse aqui eu vejo, esse aqui eu converso, aquele ali não me dá muita bola e tal. Isso pode acontecer sim. Trate com mais normalidade, não desdenha dele,
não tenta sufocar isso nele, pelo contrário, trata com normalidade, conversa com ele. Se tu tiver alguma dúvida, não é por acaso que teu pai está por aí aparecendo, né? Pergunte coisas para ele, peça para teu filho perguntar por intermédio dele, aproveita que é o momento, porque depois mais, quando teu filho tiver umas preocupações aí, já um pouco mais, por exemplo, preocupações mais erógenas, isso e aquilo, aí a coisa toda já começa a embaralhar e provavelmente esse tipo de contato vai ficar mais restrito. Tá, Ângela? Eu agradeço a tua pergunta, sempre estou à disposição e acredito que isso vem ao encontro de que muita gente está sofrendo aí dessa angústia, né, da filharada, vendo coisas e isso e aquilo. Normalmente, as meninas vão até 7, 8 anos percebendo tudo com bastante sintonia, no sentido espiritual, e os meninos alongam um pouquinho mais, tá? Por questões hormonais e tal, mas é isso. Não trata a coisa com indiferença, nem muito menos fica aí a dizer que é o amiguinho imaginário, amiguinho imaginário. Não, calma, cada coisa no seu lugar. Cada coisa no seu lugar. Mas trata com normalidade. Não desdenha, não tenta sufocar de jeito nenhum o teu menino. Valeu?